Fala moçada, professor Giovanni aqui e hoje, dando sequência ao estudo das plantas, vamos falar de uma plantinha aí conhecida como Pteridófita. Nossa, professor, quem são as Pteridófitas? Pteridófitas são as samambaias, gente. É lógico que tem outras plantas, mas nesse momento do teu estudo eu gostaria que você lembrasse que Pteridófitas são as samambaias, tá? Nós temos outras, tem, as samambaias, as avencas, o xaxim, mas, se você lembrar que Pteridófita são as samambaias, eu já fico muito contente. Então, o principal representante do grupo das pteridófitas são as samambaias. Professor, o que é ptérido? Pteridófita. Pteridófita. Fita quer dizer planta, né? Então, quando eu falo pteridófita, estou falando de planta, certo? Esse ptérido vem do latim que significa pteridon. Então, pteridon. Pteridon. E o que é pteridon? Pteridon quer dizer feto. Pteridon quer dizer feto. Plantas que têm forma de feto. Professor, uma samambaia não tem forma de feto. Pois bem, eu sei. Só que o que acontece é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um solo, né? Então, olha só, nós temos aqui o solo. Quando você vê uma samambaia, normalmente você vê aquelas folhas, né? Muito bonitas. Então, folhas grandes, olha só. Você vê folhas assim que chamam muita atenção, né? Folhas bem vistosas. Só que o que acontece? Quando surge uma folhinha jovem, essa folhinha jovem ela surge assim, ó. Ela surge toda enroladinha. E essa estrutura enroladinha aqui é o que nós chamamos de báculo. Báculo. O que é o báculo? O báculo é uma folhinha jovem. Essa folhinha jovem, quando ela surge toda enroladinha e ela vai desenrolando, dando um aspecto como se fosse um feto em desenvolvimento. Então, plantas em forma de feto, por conta disso daqui, certo? Então, por isso, pteridon, plantas em forma de feto. Um outro ponto interessante, galera, que chama bastante atenção, é que as pteridófitas, elas formam, na época de reprodução, estruturas que são aqui manchinhas, olha só, são pontinhos escuros, aqui nas folhas. E essa estrutura aqui nós chamamos do que? Nós denominamos aí de soros, né? Nós temos aqui os soros. O que são os soros, professor? Soros são estruturas relacionadas a formadoras de esporos. Eu já tive aluno que me interrompeu durante uma aula e disse o seguinte, falou, professor, lá em casa tem muitas samambaias. E uma vez apareceu essas manchinhas, a minha mãe achou que era fungo na planta e ela pegou um pano com álcool e tirou. Você não precisa nem ser pano com álcool. Se você pegar um pano, ele sai. Mas a gente não deve fazer isso, porque isso aqui não é fungo, gente. Isso aqui faz parte da planta durante o desenvolvimento da planta, durante o período de reprodução. Então essa estrutura é chamada de soro ou soros, são estruturas relacionadas a formadoras de esporos. Então bora lá falar um pouquinho sobre esses grupos vegetais conhecidos como pteridófitas. Olha só essa imagem que legal, né? O que eu representei para vocês lá são essas estruturas aqui, ó. Né? E essa estrutura aqui não é fungo, a planta não está doente, a planta na verdade está na época de reprodução. Estruturas que nós denominamos então de soros ou soros. Quem são as pteridófitas? As samambaias, as avencas, o xaxim, mas gostaria que você lembrasse das samambaias principalmente, né? Combinado aí, papo reto, né? Lembre que pteridófitas são samambaias. Quando a gente vai falar de características das pteridófitas, né? Olha só aqui, né? Que linda essa samambaia. Já são plantas de médio a grande porte. Se eu comparar uma pteridófita com uma briófita, eu até poderia dizer que uma pteridófita já é uma planta de grande porte, né? Tendo em vista que briófita é uma plantinha bem fininha. Então, quando a gente fala assim, já é uma planta de médio a grande porte, por que ela tem médio a grande porte? Porque é a primeira planta, gente, a ter vasos condutores. Então, é uma planta que a gente classifica como uma planta traqueófita, né? Planta traqueófita é aquela planta que já tem vasos condutores. E o fato de ter vasos condutores, do tipo xilema, floema, já faz com que essas plantas possam distribuir melhor os nutrientes. Então, essa é uma característica muito importante. Primeira planta a possuir vasos condutores de seiva são as pteridófitas. Por isso, elas podem já ter um porte um pouco maior, médio a grande porte, com órgãos verdadeiros. Também são as primeiras plantas que a gente classifica como plantas cormófitas, né? Então, aqui, ó, é uma cormófita. Cormófita. Sobre o que é uma cormófita? Cormófita quer dizer
que tem um órgão verdadeiro. Cormófita quer dizer que tem raiz, né? Tem uma raiz verdadeira, tem um caule verdadeiro e tem folhas verdadeiras. Então, raiz, caule e folhas, isso significa que ela já é uma planta cormófita, né? Então, a partir das pteridófitas, todas as plantas são cormófitas, ou seja, têm órgãos verdadeiros. São plantas que já controlam a transpiração. Galera, se tem já um porte maior, se tem vasos condutores, significa que essas plantas elas podem explorar melhor o ambiente. Significa que elas já podem viver praticamente em qualquer ambiente. Inclusive, as primeiras florestas que surgiram no nosso planeta foram florestas de pteridófitas. Olha só que interessante. Primeiras florestas de pteridófitas. Quando isso, professor? Aproximadamente aí 300 a 400 milhões de anos atrás. Inclusive, o fato de ter surgido aí as pteridófitas, elas terem colonizado o nosso planeta, terem tomado conta do nosso planeta, isso fez com que, gente, elas fixassem muito gás carbônico do ambiente. E você deve entender o seguinte, né? Fazendo uma conexão aqui lá na ecologia, né? Quando as plantas elas pegam o gás carbônico da atmosfera, o que vai acontecer? Se tira gás carbônico da atmosfera, isso faz com que a temperatura do nosso planeta ela diminua. Né? Hoje a gente fala muito de eliminar gás carbônico e o que acontece? A temperatura do planeta está subindo. Agora, e se eu tiro o gás carbônico da atmosfera? Consequentemente, a temperatura do nosso planeta vai cair, certo? Então, por conta das pteridófitas, o nosso planeta viveu uma era glacial. Olha só, tirou tanto gás carbônico da atmosfera e aí o que aconteceu com a temperatura? Ela caiu tanto e nós tivemos uma era glacial, uma era do gelo por conta das pteridófitas. Então, um fato interessante aí para você. Você fala assim, para que serve planta? Meu, olha como elas interferiram, né, no clima aí do nosso planeta, beleza? Com relação à alternância de fases, né? Tem lá o esporófito? Tem o gametófito? Tem. Lembre-se o seguinte, as briófitas são as únicas plantas em que a fase predominante é o gametófito. A partir agora das pteridófitas, a fase predominante vai ser o esporófito. Então tem o gametófito? Tem, só que esse gametófito ele é de curta duração. Quem vai ser duradouro, quem vai ser de longa duração, vai ser o esporófito. Então o gametófito ele é clorofilado, ele é sexuado e ele é de curta duração. A fase predominante agora vai ser o esporófito. Esse esporófito é clorofilado, ele é assexuado e ele é duradouro, ele é de longa duração. Perceba o seguinte, né? O único grupo de planta que tanto o gametófito quanto o esporófito, ambos são clorofilados, são as pteridófitas. Legal? Então, o único grupo de planta que gametófito e esporófito são clorofilados. Professor, o que é o esporófito? O esporófito, no caso de uma pteridófita, é a própria samambaia, gente. Então, o fato de você visualizar uma samambaia, isso, né, a gente pode dizer, você está visualizando o esporófito. Então, aqui a gente tem o quê? Tem uma samambaia em formação. Esse gametófito, o que vai acontecer? Ele vai degenerar. Vai chegar um momento que ele degenera. Talvez você, né, mais atento, você falou, caraca, esse gametófito tem o formato de um coração. E tem mesmo, né? Inclusive, quando aparece um ciclo, né, de reprodução de planta, se você bater o olho e você vê lá um coração, né, como se fosse um coração, você já sabe o quê? Você já sabe, opa, é o ciclo de vida de uma pteridófita, beleza? Então, comparação do gametófito, por que ele é sexuado? Porque forma gametas. O esporófito é assexuado, porque sofre uma reprodução assexuada que vai formar esporos, né? Esporófito, parte da planta que forma esporos. É só você lembrar, ó, isso aqui é o esporófito, é a parte da planta que forma esporos. Tem aqui os soros ou soros, né? E a partir desses soros ou soros é que vai formar ali o quê? Que vai formar aqui os esporos, né? Então, esses esporos são formados por meiose, né? Então, parte da planta que forma esporos, um processo assexuado. Muito bem, né? A fase predominante, então, é o esporófito. Se eu pegar isso aqui agora, e vamos dar um zoom em um soro desse aqui, ó, joga aqui na tela, dá um zoom aqui pra gente, nós temos aqui o soro, né, ou soros. O que é um soro ou soros? Esse soro ou soro, gente, ele é um conjunto, né, na verdade, de várias células que são células mãe de esporos.
Essas células-mãe de esporos nós chamamos de esporângios. Então, se eu pegar aqui e der um zoom, olha só, ele vai ficar mais nítido para a gente. Você vê ali o quê? Você vê vários esporângios. E cada esporângio desse daí é uma célula-mãe de esporos. Ah, professor, então a meiose acontece aqui dentro desses esporângios. Isso mesmo. E esses esporos são lançados ao vento. E esses esporos, eles caem no solo, vão germinar e vão dar origem a quê? A um novo, né? Uma nova plantinha. Dá origem ali a um gametófito, esse gametófito, né, vai dar origem ali a gametas, esses gametas fecundam e nós temos ali então a metagênese ou alternância de gerações. Então, galera, pontos importantes, né, em relação à pteridófita. Primeiras plantas a possuírem vasos condutores. Primeiras plantas a possuírem órgãos verdadeiros, são cormófitas. Outro ponto importante, o gametófito tem aquele formato de coração. Outro ponto importante, se aparecer folhas com essas manchinhas, você já sabe que essas manchinhas aqui nós chamamos de soros. E é essa estrutura, né, que nós chamamos de soros, que é formada por um conjunto de células aqui que são chamadas de esporângios. E esses esporângios são células, né, formadoras de esporos. Muito bem, né? Cada estrutura aí, né, bem destacada. O que é importante saber em relação às pteridófitas? O que a gente vai ver na sequência? A gente vai ver na sequência, né, aqui a formação ali dos esporos a partir dessas células. E agora a gente dá uma olhada aqui no ciclo de vida. Esse ciclo de vida, ele está bem completo, bem específico. Qual a chance, né, disso daqui cair numa questão da minha prova, professor? Muito pequena, certo? Mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês, só para você bater o olho e você falar, meu, isso aqui é uma pteridófita. Olha o soro ou sório que o professor Giovanni falou para mim. Olha aqui o gametófito em forma de coração, né? Então, você consegue bater o olho só por conta dos soros, só por conta dos gametófitos. As folhas também chamam a atenção, né? Um outro ponto interessante que nós observamos nas samambaias é porque quando você vê uma samambaia, na verdade você não está vendo o caule da samambaia. O caule de uma samambaia, ele fica enterrado, ele fica embaixo da terra. Então também é uma característica das samambaias. Legal? Então tudo começa aqui com o esporófito. O esporófito é a fase predominante. E aí, no esporófito nós temos ali os soros ou soros, que tem células que são células-mãe de esporos, né, que vão sofrer meiose aqui nos esporângios. Então aqui são os esporângios. Os esporângios sofrem meiose e vão dar origem a esporos. Esses esporos, eles são levados pelo vento. E esse vento, né, ou simplesmente a queda desses esporos no solo, faz com que eles germinem e dão origem a um gametófito. Gametófito em pteridófita tem um nome, o nome é chamado de prótalo ou prótalo. Esse gametófito prótalo, ele é hermafrodita, ou seja, ele tem os dois sexos, beleza? E esses dois sexos, então, eventualmente, o que vai acontecer? Quando tem água, eu coloquei aqui, que só tem sexo quando chove, ela só se reproduz quando tem água, porque o gameta masculino também é flagelado. Ah, professor, então aqui nas pteridófitas, o gameta masculino também é o anterozoide? Também, né? Então vamos colocar aqui, ó, anterozoide. Tanto briófita quanto pteridófita, o gameta masculino é o anterozoide. Então, para ele nadar, ele precisa do quê? Ele precisa de água, né? Então, aqui ele vai precisar de água. Tendo água, ele consegue nadar para fecundar o quê? Para fecundar ali o gameta feminino, certo? Então, ele vai fecundar, né? Tem aqui o anterídeo. O que é o anterídeo? É uma estrutura formadora dos gametas, né? Gametas, aqui os anterozoides. Temos o arquegônio. O arquegônio é uma estrutura, né, que guarda, que protege ali o gameta feminino. O gameta feminino é chamado de oosfera. Cuidado, tá, gente? Em plantas, o óvulo não é o gameta feminino. Inclusive, né, briófita e pteridófita nem tem óvulo ainda, mas tem gameta feminino que é a oosfera. Então, o anterozoide, ele tendo água, ele vai fecundar quem? Tendo água, ele consegue fecundar a oosfera, né? Fecunda a oosfera, que é o gameta aí feminino, né? O anterozoide é o gameta masculino, vou colocar assim. Enquanto o anterozoide é o gameta masculino, a oosfera é o gameta feminino. Legal? E aí, vai fecundar, né? Vai ter aqui a fecundação.
uma vez que a oosfera ela vai ser fecundada pelos anterozoides, vai originar ali um zigoto, esse zigoto vai germinar, dando, né, origem ali e fechando o ciclo novamente. Então temos lá o gametófito, que formou gametas, vai acontecer ali a fecundação, dando origem a um novo esporófito, né, forma um zigoto, esse zigoto germina, dando origem a um novo esporófito, fechando o ciclo de vida então das pteridófitas. Legal? Para você não esquecer, então olha só, alternância de gerações. O esporófito é a fase predominante, certo? Então agora você está habilitado para fazer exercício aqui comigo. Um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular, ou seja, possui vasos condutores de seiva e não possui frutos ou sementes. Então ainda uma pteridófita não tem fruto, ainda não tem semente. É fácil, né, gente? Só tem semente as plantas que têm esperma no nome. Então se é pteridófita, não tem esperma no nome, não tem semente, certo? E fruto, gente, somente as angiospermas são plantas que têm frutos. Então, que planta é essa? Né, que já tem vasos condutores, sistema vascular, que é multicelular, que é fotossintetizante, nesse caso vai ser as pteridófitas. Muito bem? Legal. Temos aí mais 2 exercícios para fixar esse conteúdo. Em relação a musgos e samambaias, agora em relação aos dois, as afirmações abaixo estão corretas, exceto ele quer a alternativa incorreta. Qual a alternativa incorreta? Vamos lá. Musgos não têm soros? Verdade, musgo não tem soro. Soros são essas manchinhas aqui, né? Onde tem células mãe de esporos, né? Então, verdadeiro, ele quer a alternativa falsa. Somente em musgo o esporófito é preso ao gametófito? Sim, né? Ali o esporófito, ele vai nascer ali em cima do gametófito. Então, verdadeiro, né? O esporófito é uma fase passageira, uma fase de curta duração em musgo, né? Nas briófitas. C. Ambos são criptógamas? Sim, são plantas criptogâmicas. Eu não consigo ver uma estrutura reprodutora nas briófitas e nem nas pteridófitas. Então, verdadeiro também. Nas samambaias, a fase assexuada é mais vistosa. Que fase é assexuada? Ah, é o esporófito. O esporófito é assexuado. Ele é mais vistosa? É mais visível? Sim. Então essa alternativa também está correta. Vamos dar uma olhada na alternativa E. Tem que ser a E a incorreta. Os órgãos de ambas são apenas raízes, caules e folhas? Pera lá. Briófita ainda não é cormófita. Briófita não tem órgãos verdadeiros. Então, falso esse item. Somente as pteridófitas têm órgãos verdadeiros. Somente pteridófita tem raiz, tem caule e tem folha. Beleza? Bora lá então para fechar nossa fixação de conteúdo. Escavações arqueológicas em solos rochosos do período Carbonífero com aproximadamente 300 milhões de anos descobriram fósseis vegetais. A análise dos fósseis mostrou a presença de traqueídes. Traqueídes está falando em relação a vasos condutores, gente. Então tem traqueídes com paredes reforçadas de lignina e ausência de óvulos. Baseando-se nas características dos vegetais fossilizados, pode-se incluí-lo nos grupos das... Veja, galera, o óvulo é uma estrutura que só vai surgir nas gimnospermas. O óvulo é uma estrutura que vai originar as sementes. Então, briófita e pteridófita não tem semente e não tem nem como ter semente. Por quê? Para ter semente precisa ter um óvulo, né? Então, somente gimnosperma e angiosperma tem óvulo. Então, olha aqui, ó, ausência de óvulo, já tem traqueídes, presença de traqueídes. Que plantas são essas, né? São as pteridófitas. Angiospermas têm óvulos, gimnospermas têm óvulos, briófitas não têm traqueídes, briófitas são plantas avasculares, então falso, e fanerógamas são plantas que têm óvulos, então falso, né? Também letra E, ficamos com letra A, alternativa correta. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você esteja gostando desse módulo que fala aí das plantas, né? Você esteja, né, ficando mais íntimo das plantas, porque estudar botânica, estudar planta é muito legal, gente. Até a próxima aula, que a gente vai trabalhar ainda, né, falando de grupos de plantas, falando das gimnospermas. Um grande abraço, gente, e até a próxima aula.
Tchau!